Sabia que essa criança autista aí tá prestes a se tornar uma máquina extremamente perigosa que ninguém sequer imaginaria e desconfiaria? Quer saber como? Bom, eu te explico. Esse garotinho chamado Chris foi levado pelos pais a uma clínica de neurociência para autistas, na esperança de fazer o filho ser uma pessoa, digamos, normal. O diretor pede para que Chris seja internado, mas o pai dele é um homem muito rígido e se recusa a deixar o filho na clínica. Ele acha que se o filho tem problemas com o mundo externo, não é só um lugar calmo que vai fazer ele se curar. Enquanto isso, Chris está em uma sala montando um quebra-cabeças e cantando uma música infantil. Ele conseguiu completar toda a figura, mas perdeu a última peça. Por causa disso, ele começa a se desesperar gritando e gesticulando de um jeito meio frenético. Ele só consegue se acalmar quando uma garota encontra a peça que faltava e entrega para ele. O tempo passa e esse aí é Chris, agora já adulto. Ele tem um escritório de contabilidade e é um ótimo profissional. Um dia ele atendeu a um casal de fazendeiros que ficaram tão agradecidos que convidaram ele para visitar o rancho. Ah, gente do campo. Eles são muito simples e acolhedores, mas Chris respondeu eles de um jeito meio rude. Será bem-vindo em nossa casa quando quiser. Você pesca? Eu tenho um lago enorme que é cheio de bagres, robalos e... Eu não pesco. Eu atiro. E até é compreensível, já que ele tem traços do autismo, né? Enquanto isso, o diretor do Tesouro dos Estados Unidos está entrevistando uma analista chamada Medina. A entrevista parece estar correndo tudo bem. Ele elogia a carreira da moça e pergunta por que ela não buscou posições mais altas. Parecia uma pergunta normal. Ela revela que ela foi presa e respondia a um tanto de crimes. Ele ainda acrescentou que é crime mentir para conseguir um cargo no governo e agora ameaça colocar mais uma ocorrência no histórico criminal dela. A não ser que ela trabalhe em uma missão especial. Assim ela não será presa e processada de novo. Medina agora está nas mãos dele e precisa descobrir a identidade de um homem conhecido como o Contador e também de todos os criminosos que pagam pelo serviço desse cara. Ela tem até o final do mês para resolver esse caso, senão ela vai parar atrás das grades. De novo. No final do dia, Chris volta para casa cansado. Ele liga o som no último volume enquanto escuta uma música barulhenta. Ele acende uma luz que pisca freneticamente e começa a se agredir com um pedaço de pau. Alguns dizem que é massagem, mas cada doido com sua mania. Aquele ritual todo faz ele se relembrar da infância e de todos os traumas que ele viveu. Ele se lembra de quando sua mãe deixou a família e ele foi obrigado a viver com o pai linha dura. Algum tempo depois, Chris está praticando tiro ao alvo no rancho do cliente fazendeiro. O homem fica admirado com a precisão de Chris ao acertar os alvos a 1 milha de distância. Depois disso, Chris dirige até onde guarda seu trailer. Lá dentro ele tem uma coleção de pinturas caras, dinheiro e um arsenal de botar medo em qualquer ladrão que invadir aquele trailer. Ele se deita na cama e tem uma memória. Dessa vez ele se lembra de quando ele estava na prisão. Ele tinha um colega de cela que ensinava ele a se portar da maneira mais sociável possível. Chris é interrompido por um telefonema. Uma mulher com um sotaque diferente que trabalha para ele conseguiu rastrear alguém vigiando os negócios. A mulher recomenda que ele consiga mais alguns clientes comuns para despistar quem estiver farejando o esquema. Então, ele vai trabalhar para uma empresa de próteses robóticas. Eles estão desconfiados de que estão sendo roubados por alguém da própria empresa e por isso querem contratar Chris para descobrir o que está acontecendo. Chris concorda em assumir o trabalho na manhã seguinte. Enquanto isso, Medina encontra uma foto do rosto do contador e envia para o departamento de mapeamento facial. Ela tá quase conseguindo chegar até o Chris. Aqui conhecemos Brex, um homem perigoso que tá acertando as contas com um empresário em um estacionamento. Ele obriga o empresário a parar de prejudicar as outras empresas. Chris começa a trabalhar na empresa e conhece Dana, a mulher que descobriu que alguém estava roubando dinheiro. Ela conta tudo o que sabe e se dispõe a ajudar ele, mas Chris, com aquele seu jeito bruto, diz que prefere trabalhar sozinho. Então ela sai da sala meio sem graça e deixa Chris fazer o trabalho dele. Em seguida, Medina recebe uma ligação do departamento de segurança. Eles identificam um áudio onde o contador ataca um homem que implora por sua vida antes de ser totalmente finalizado. No almoço, Dana tenta se aproximar de Chris e puxa uma conversa, mas ele é fechadão. E como se não bastasse, ela começa a falar do pai dela e das manias esquisitas que ele tinha, mas Chris deixa ela sem graça de novo. De volta ao trabalho, o quadro não foi o bastante para os cálculos de Chris. Então ele transforma os vidros da sala em um emaranhado de rabiscos e números que só ele deve entender.
Ele cobre a sala inteira de números até descobrir onde está a fraude. Falando em descobrir, Medina tá em casa ouvindo o áudio no computador. Rapaz, ele tá sem zap. Ela quer identificar a voz do contador. De repente, ela consegue filtrar a voz. O contador está repetindo uma música infantil antes de finalizar a sua vítima. Na empresa, Chris identifica a falha e mostra para Dana. No meio daqueles números todos, ele consegue explicar que alguém está mandando dinheiro para uma empresa que não existe. Dana fica chocada ao perceber que ela mesma autorizava aqueles pagamentos. A fraude estava bem debaixo do nariz dela, mas ela nunca conseguiu perceber. A diretora entra naquela sala toda pichada e manda Dana sair. Ela fala com Chris e cobra os resultados, mas ele diz que ainda não tem uma resposta final e que precisa de mais tempo antes de poder acusar alguém. A noite cai e Brax agora está na casa de um dos sócios da empresa de robótica. Ele exige que o sócio injete insulina até falecer de overdose. Caso ele não faça isso, Brax irá fazer mal à esposa dele. Então o homem se vê obrigado a acabar com a sua vida para salvar a própria esposa. No dia seguinte, quando Chris chega na empresa, os faxineiros estão limpando os vidros com os cálculos. Ele tenta impedir, mas um outro sócio aparece e dispensa os serviços dele, por causa do sócio que supostamente se entupiu de insulina e faleceu por causa da descoberta do roubo. Chris fica desesperado por não poder terminar o que ele começou, mas mesmo assim ele consegue se controlar na hora. Mas quando ele volta para casa e liga o som alto com as luzes piscantes, ele volta a se agredir com um bastão. Dessa vez ele tá se ferindo muito mais. Ele se lembra de novo da mãe, deixando a família e quebrando o bastão na própria canela. Ele só consegue se acalmar quando toma seus remédios e vai para a cama. Na manhã seguinte, quando sai de casa, um carro tá seguindo ele. Chris vai para o rancho do seu cliente novamente para praticar um pouquinho. Quando ele tá deitado, mais recordações da sua infância vêm na sua mente. Ele se lembra de estar com Brax, que é o seu irmão. Seu pai contratou um treinador para lutar com os dois. Mesmo quando os meninos estão quebrados e o treinador encerra, o pai deles diz que não foi o bastante. Ele faz os meninos se levantarem e continuarem lutando. Dentro da casa, os dois clientes estão sendo mantidos reféns por alguns bandidos. Eles exigem que a esposa saia para chamar Chris. Quando um dos bandidos a acompanha até a porta da frente, Chris consegue atingir a cabeça do sequestrador. O outro bandido força o casal a entrar na caminhonete e dirige para longe. Chris consegue alcançar eles e sobe na carroceria. Ele quebra o vidro e puxa o bandido para fora. Os dois começam a lutar, mas Chris consegue dominar o bandido e o estrangula com um cinto. Ao perguntar para quem que ele tá trabalhando, o homem diz que não sabe quem tá no comando, mas mostra a foto de Dana e fala que foi contratado para acabar com eles dois. Ao saber disso, Chris finaliza o homem e vai atrás de Dana. Mas infelizmente já tem gente seguindo ela. Chris chega a tempo de ver o bandido entrar no elevador. Chris sobe as escadas e vai eliminando os comparsas do bandido. Dana chega ao seu apartamento e dois homens empurram ela para dentro. Ela consegue lutar contra eles e se tranca no banheiro. Quando a porta é finalmente arrombada, Chris também chega e elimina os dois. Enquanto isso, Brax recebe uma ligação informando que seus homens foram finalizados pelo contador. Chris leva Dana para o seu trailer e diz a ela para esperar do lado de fora enquanto ele se arruma. Ela, não sei por que raios, acaba entrando e vê aquele tanto de dinheiro, armas e um quadro caríssimo que deixou ela maravilhada. Ela então se pergunta como é que um simples contador pode estar preparado para uma guerra. Quem é ele afinal? Mas Chris não responde. Medina, que continua trabalhando para descobrir a identidade do contador, recebe uma ligação. O homem da gravação que ela enviou pode ter algum tipo de distúrbio que faz ele cantar a música infantil em momentos de estresse, ou então ele tem traumas da infância. Em um hotel, Chris e Dana se escondem. Ela continua perguntando sobre ele. Chris então conta que seu pai era do exército e fez ele treinar para poder enfrentar os valentões da escola que agrediam ele por causa do autismo. Dana também se abre e os dois compartilham um momento emocional. Dana se inclina para beijar ele, mas Chris se afasta. Ele de repente entende que o roubo do dinheiro era só uma manobra dos próprios sócios. Medina consegue finalmente descobrir o nome do real contador, Chris, e que ele tem um escritório em um pequeno prédio. Ela também descobre que todo o lucro dele é enviado para uma clínica de neurociência. Ela então liga para o diretor para contar o que ela descobriu. Quando Chris volta para o hotel, ele encontra Dana dormindo no sofá. Ele se lembra de quando seu pai obrigou ele e Brax a baterem em umas crianças. Aqueles moleques tinham agredido ele antes.
Chris decide que é muito perigoso manter Dana envolvida, empacota suas coisas e vai embora. Medina e o diretor mandam uma equipe de investigação para a casa do Chris. Eles observam todos os hábitos estranhos do contador. Brax é contratado pelo dono da empresa de robótica para instalar câmeras de segurança na casa dele. Ele tem medo que Chris descubra a manobra e tente atacar ele. O diretor dispensa os outros investigadores e conversa com Medina. Ele pede para ela que conte todos os detalhes da sua prisão. Ela diz que um vendedor de substâncias estava vendendo substâncias para sua irmã e ela precisou acabar com ele, por isso foi presa, mas apesar disso, ela diz que não se arrepende das suas escolhas. O diretor conta para Medina sobre o tempo que ele vem tentando rastrear o contador e as dificuldades todas que ele encontrou. Ele revela que estava no hotel quando o áudio de Chris foi gravado, ele que ouviu quando o homem foi finalizado. Depois disso, Chris quase acabou com ele também, mas escapou por sorte quando Chris perguntou se ele era um bom pai. Quando ele respondeu que sim, Chris deixou ele ir. O fato de Chris ter poupado a sua vida foi como se fosse um sinal para ele desistir da carreira, por isso ele estava se aposentando. Mas ele só não fez isso porque recebeu uma ligação de uma mulher de sotaque diferente dando dicas sobre um negócio ilegal. Ele decidiu permanecer para investigar e usar a mulher como informante. Ele entrevistou o colega da cela de Chris, que era um informante federal também, mas que foi preso por ajudar criminosos. Quando ele finalmente foi solto, as gangues deram um fim nele. Os guardas contaram para o Chris sobre o falecimento do colega de cela. Foi aí que Chris surtou e escapou da prisão. Ele mais tarde foi com o pai ao funeral da mãe, mas quando foram convidados a sair, Chris teve uma crise. Um oficial de segurança disparou contra Chris, mas seu pai se colocou na frente da bala e não resistiu. Medina tá sem saber porque ele tá contando tudo isso pra ela. Então o diretor revela que quer que Medina atenda o telefone da informante. Não demora muito e o telefone da casa de Chris toca. Quando Medina atende, a informante está do outro lado da linha e dá uma dica sobre a empresa de robótica. Brax, que está na casa do dono da empresa de robótica, envia seus homens quando Chris invade a casa. Chris consegue finalizar todos, mas deixa um deles vivo para saber sobre o esquema de segurança da residência. Brax assiste às câmeras e manda reforços para capturá-lo, mas nesse momento ele reconheceu seu irmão e manda os homens pararem o ataque. Então ele vai pessoalmente até Chris e deixa o dono da empresa vigiando as câmeras. Brax está furioso com Chris por estar sem contato com ele por mais de 10 anos. Ele culpa Chris pelo falecimento do seu pai. Chris deixa Brax bater nele para liberar parte da sua raiva, mas depois assume o controle da situação e mantém Brax sob a mira de uma arma, até que ele se acalme. Os dois irmãos conseguem se reconciliar. O dono da empresa entra na sala confuso e irritado também, porque Brax não conseguiu acabar com o Chris, mas Chris dispara contra o dono da empresa e continua conversando com seu irmão. Você tem noção do que é isso? Sim, eu tenho. Antes de sair, Chris promete encontrar Brax em uma semana para colocar a conversa em dia. Enquanto isso, outros pais visitam um centro de neurociência procurando ajuda para o filho com autismo. O garotinho entra em uma das salas e encontra Justine, a filha do diretor. Ela era a mesma menininha que ajudou Chris com seu quebra-cabeças quando ele era criança. Agora ela só tá adulta. O diretor explica que Justine não consegue se comunicar com palavras, mas se comunica usando um laptop de alta tecnologia. Quando ela usa o computador para se comunicar, é possível perceber que a voz que sai é a mesma da informante de sotaque forte que trabalha com Chris. Dana volta ao seu apartamento e recebe uma entrega. Ela a abre e encontra uma pintura famosa, mas ao analisar melhor ela percebe que a pintura esconde uma outra. Ela rasga a tela e descobre que por dentro tá a pintura caríssima que estava no trailer do Chris. Esse foi o recap de 2016 chamado O Contador. Mas calma, eu ainda tenho uma coisa muito importante para falar para você. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu lembro que eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, e cerca de uma semana depois eu decidi aprender a editar para criar esse canal aqui que você viu o vídeo agora. Minha edição não era das melhores, mas funcionou como você pode ver. Eu trabalhava na praia colocando guarda-sol para as pessoas, e uns 3 meses depois eu tinha recebido meu primeiro salário do YouTube. Foi exatamente R$ 2.476,05. Minha vida mudou nesse momento. E aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver comigo, Henrique? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma enquete lá na comunidade e o maior interesse de vocês foi em edição de vídeo. Então eu e toda a nossa equipe decidimos juntar todo o nosso conhecimento e decidimos te ajudar.
Muitos nos elogiam diariamente e isso é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Vamos te ensinar a edição de vídeo do absoluto zero até você conseguir viver de edição de vídeo, ganhar uma boa grana e trabalhar do lugar que você quiser. Você vai aprender mesmo que você seja um completo iniciante e te falar a real, você pode ter resultados muito rápidos, assim como eu tive. Se você ficou interessado, entra na lista de espera que vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado. E assiste esse vídeo aqui também que tá muito massa. Te vejo lá.